Olá, Santarém! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Que Vencedores. E esse programa, gente, está especial demais. Dia dos Pais, e eu quero aproveitar e já começar a parabenizar todos os papais, viu, que estão assistindo o nosso programa. Feliz Dia dos Pais. Hoje é sábado, amanhã é domingo, Dia dos Pais. E hoje também, né, como é reprisado também domingo. Então, feliz Dia dos Pais a todos os papais. E eu quero também dar boas-vindas a você que está ligado aí no canal 7.1, a nossa TV Amazônia, para acompanhar o programa Mais Que Vencedores. Então, gente, olha só, aumenta aí o volume da sua televisão, aumenta aí esse louvor maravilhoso que já é a cara do programa Mais Que Vencedores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Que Vencedores e não saia daí, porque você agora tem um encontro marcado aqui na TV Amazônia. É isso mesmo, gente? Então vamos começar com muita alegria, vamos começar com muito louvor, com muita gratidão, porque agora você vai ficar por dentro do que vai acontecer na nossa igreja. E é como eu sempre falo, papel e caneta na mão, anota tudo e não perca nada, porque agora chegou mais uma edição do Fique por Dentro, viu, gente? Anota aí. MDA Conference Santarém, onde tudo começou. As inscrições já estão abertas. Garanta sua vaga e prepare-se para viver dias de imersão, crescimento e fortalecimento da nossa visão. Dias 24, 25 e 26 de setembro. E já reserve essas datas, dias 22 e 29 de agosto, acontecerá o Expresso 1 e 2, uma oportunidade para quem deseja se aprofundar nos ensinamentos bíblicos sobre como amar, discipular e cuidar das pessoas. E aí, você anotou? Qual é o evento que você vai participar na Paz Church Santarém nesse mês de agosto? No programa passado, a gente deu boas-vindas ao mês de agosto, foi dia 1º de agosto. E então, mais uma vez, gente, eu amo esse mês, eu amo demais esse mês, porque é um mês muito legal, começando um novo tempo, um novo semestre, contagem regressiva também para chegar no final do ano e conferir as nossas metas e tudo mais, muitas confraternizações também, eu amo tudo isso. E então, gente, a gente te espera nos nossos cultos de celebração também, na Paz Church sede regional, que fica lá na Borges Leal, no culto das 7, 9, 17 e 19 horas. Mas também nós temos os nossos núcleos espalhados pela cidade, isso mesmo, você pode participar, você pode ver qual é o núcleo que tem aí no seu bairro e você pode participar. Semana passada nós mostramos no quadro Aconteceu sobre a inauguração de mais um núcleo que foi lá no bairro Salvação. Então, gente, tem sempre um no seu bairro aí que é a sua cara e você vai se dar muito bem. Nós estamos de braços abertos para esperar você nos nossos cultos de celebração. Agora nós vamos de um rápido intervalo comercial. Já voltamos, é rapidinho, viu? Não saia daí, vai tomar uma água, vai ver como é que está a rua e volta para sua sala para assistir o programa Mais Que Vencedores. Até mais! De volta com o programa Mais Que Vencedores. Gente, eu quero mais uma vez agradecer demais mesmo a você que tem assistido, a você que já tem esperado esse programa passado. Eu recebi muitas mensagens, inclusive também eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: Heloísa, como a Igreja da Paz está completando esse ano 50 anos, se nessa TV Amazônia não tem algumas coisas aí no acervo aí da TV Amazônia, algumas coisas antigas para a gente relembrar e tudo da nossa igreja. Olha, eu gostei da dica, viu?
Eu creio que daqui a pouquinho, eu creio que mais uns dias nós vamos estar mostrando aí algumas coisas antigas que já passaram na nossa TV Amazônia a respeito da nossa igreja. Mas, gente, agora nós queremos chamar o quadro Vale a Pena Ver. Mês dos Pais, Dia dos Pais. É muito legal, gente, é muito maravilhoso. Inclusive, teve o Difflin. Semana passada nós tivemos o Difflin e eu estive também participando do Difflin Talks, que é uma entrevista com pessoas e tudo, né? E lá no meu núcleo eu fui mediadora dessa entrevista. Foram 2 pessoas, uma estudante de medicina e a outra psicóloga, falando sobre a questão da paternidade. Foi um testemunho muito lindo mesmo que as 2 deram. Quero até agradecer também a Mara, a psicóloga Mara, e a Bianca também, que ela é estudante de medicina, tá? Já está quase se formando. E então, foi muito legal. E na sede, nós tivemos também o Difflin Talks e outras pessoas participaram. Inclusive, uma das participantes vai estar agora falando sobre a cura, sobre esse processo, esse testemunho muito lindo sobre paternidade. É a Isa Campos, agora no nosso Vale a Pena Ver. Gente, muito maravilhosa mesmo a história dela, o testemunho dela. Eu tenho certeza, você que está aí, que talvez passou por algo na sua infância a respeito de paternidade ou até também na vida adulta, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a sua vida e vai também entrar aí no seu coração. Gente, muito maravilhoso mesmo. Então, agora no Vale a Pena Ver, você vai ter o testemunho sobre paternidade com a Isa Campos. Agora, no Vale a Pena Ver. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2. Programa Mais Que Vencedores, o quadro Vale a Pena Ver. E hoje nós vamos conhecer a Isabelle Campos. Ela vai estar falando um pouquinho sobre essa questão de paternidade. Lembrando que esse final de semana nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E é claro, eu tenho certeza que esse programa, esse quadro, a edição desse quadro vai tocar muito no seu coração. Agora eu quero pedir para o câmera mostrar aqui a nossa entrevistada de hoje no programa Mais Que Vencedor, Isabelle. Fale um pouquinho para a gente quem é a Isabelle. Oi, gente, tudo bem? Oi, Heloísa, obrigada pelo convite. Então, a Isabelle, eu sou uma mulher casada, recém-casada, tenho 24 anos, casei tem menos de 2 anos, né? Casei em novembro de 2024, você estava lá. Das cerimônias. E foi tudo muito especial, né? Então, eu sou dentista formada também. Atualmente eu não estou atuando muito na área, mas me graduei, né? E a Isabelle é uma mulher que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que tem buscado, né, cada vez mais nesse sentido mergulhar. Então, atualmente nós estamos envolvidos, né, eu com meu esposo, em células. Nós somos pastores de área, de células, supervisores, né? E a minha vida é isso, é viver para o Senhor, para o reino dele. Então, um pouquinho bem resumido de quem é a Isabelle. Legal. Isabelle, fala pra gente, quando você ouve a palavra paternidade, o que vem na tua mente? Nossa, é algo que gerou um significado novo, né? Há um tempo, foi algo que foi construído com o tempo, né? Antes tinha um significado, hoje já tem um novo significado muito diferente, né? Mas eu acredito que cura. Cura. Então, fala pra gente essa questão da cura. Como gerou a cura? O que a Isabelle pode falar sobre a paternidade na sua infância? Sim, então, contando, né, um pouco do meu testemunho já em si, o meu pai, quando eu tinha 3 meses, ele se separou da minha mãe. Então, eu digo cura porque eu não tive um pai, né, e isso acabou me ferindo bastante. Então, a minha infância foi com a ausência paterna, né? Então eu não tinha um pai presente, eu tive meu avô, né, tios que supriram de alguma forma ali essa função na minha vida, mas não é a mesma coisa, né? Não ter ali dentro de casa uma figura paterna. Isso trouxe para mim muitos bloqueios, muitos traumas mesmo.
Então, rejeição, me senti alguém rejeitada, porque de fato eu tive isso, né, na prática, eu vivi isso na prática, eu fui rejeitada, né? Ele largou a minha mãe, me largou também, uma criança, né, de 3 meses, e aí deixou a gente sozinha, né? E depois de um tempo ele ainda retornou. Quando eu já tinha uns 7 anos, mais ou menos, ele retornou para casa, né? Minha mãe, durante esse período, ficou orando por ele, esperando por ele, né? E aí ele retornou, né? Quando eu tinha essa idade, mas foi algo muito rápido e novamente ele saiu. Então, mais uma vez, aquela sensação, né, de rejeição veio à tona. Então, isso me trouxe muitas feridas na alma, no meu coração, né? Muitos bloqueios, não somente para me permitir em relacionamentos, mas também até com amizades, né? Não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade. Me trouxe bloqueios com a minha família também. Então é algo que o Senhor, né, Jesus, no seu infinito amor, foi trabalhando dentro do meu coração. E aí entra a cura, né? A cura, que é o perdão, né? Você fala pra gente esse processo da cura e o perdão, como aconteceu? Então, no final de 2021, se eu não me engano, eu me reconciliei com o Senhor, né? Como eu falei, essas questões, como me feriram muito, isso me afastou não somente das pessoas, mas do Senhor também. Apesar de eu ter nascido em um lar cristão, eu cresci em um lar cristão, minha família é toda da Assembleia, né? Então eu cresci lá. Muitas dessas coisas afetaram, né? Então me afastaram do Senhor. E aí quando foi nesse ano, o Senhor me chamou, sabe, usou algumas pessoas também para alcançar o meu coração ali, que estava bem perdido, bem amargurado, bem fechado. E aí iniciou-se um processo de transformação mesmo, de dentro para fora na minha vida. E a primeira coisa que o Senhor, né, que Deus me pediu, foi que eu perdoasse o meu pai. Então eu comecei aquela batalha ali travada, a carne, o espírito, meu Deus, e agora? Como assim perdoar alguém que me rejeitou? Como assim? Ele não merece o meu perdão. Esse era o pensamento, né? E eu também não reconhecia a paternidade do meu pai terreno. Eu dizia, não, eu não tenho pai. Eu sempre dizia isso, eu não tenho pai. E o meu pai, né, que na época eu não reconhecia ele sempre correu atrás de mim. Ele tinha se arrependido, né, do que ele tinha feito, não somente comigo, com irmãs minhas também, eu tenho vários irmãos. Então começou esse processo de cura, né? O Senhor mesmo, o próprio Espírito Santo, dentro do meu coração ali, me levando a esse lugar de perdão. E uma das coisas bem interessantes que o Senhor me falou foi que eu não poderia me comparar com meu pai, me colocar em superioridade a ele, porque eu tinha muito esse coração de eu mereço o perdão de Deus, mas ele não, porque o que ele fez é imperdoável. E aí foi onde entrou o trabalhar do Senhor mesmo ali dentro do meu coração, de que não, você não é diferente dele, não existe um pecadinho, um pecadão. Você também não merecia o meu perdão e eu te perdoei. E aí o Senhor começou a listar todas as coisas que ele me perdoou. E aí um momento de devocional ali com o Senhor, eu vi como uma cirurgia no meu coração, né? E o Senhor, ele fez realmente abrir o meu coração assim. Eu vi isso, foi como uma visão mesmo. E ele colocou o meu pai dentro do meu coração. Naquela tarde, né, que eu estava ali chorando muito. E durante isso eu estava mandando mensagem para o meu pai. Né? E uma dessas vezes em que ele dizia assim, você é crente, como assim tu não me perdoa? Ele sempre jogava isso na minha cara e eu ficava mais chateada ainda. E aí, nesse dia, eu lavei a roupa suja mesmo. Falei tudo pra ele, como eu tinha me sentido. Coloquei pra fora tudo aquilo que me feria, toda aquela mágoa, né? Mas, principalmente, eu pedi perdão pra ele. Porque eu tinha decidido me fechar para aquilo também. Eu falei muitas besteiras, eu machuquei muito, eu desonrei muito ele. Então, naquela tarde, o Senhor me constrangeu em amor. E me mostrou que eu também tinha os meus erros naquele momento, né? Então eu o perdoei e pedi perdão para ele. Aí a partir daquela tarde iniciou um relacionamento mesmo com meu pai. À distância, porque ele não mora aqui, mas
a gente começou nesse relacionamento. Que legal. Isabelle, o fato de você ter liberado perdão, pedido perdão, abriram muitas portas, né, de presentes que Deus estava preparando para ti. Conta pra gente como tu viveu essa abertura de portas. Casou, encontrou o amor da tua vida. Fala pra gente. Sim. Quando a gente se coloca no lugar da bênção, né, o Senhor realmente, Ele honra. Ele é muito fiel. Quando nós somos fiéis, né? E uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou era honrar pai e mãe. Acho que isso, a maioria dos pais tem até como um clichê, né? É um versículo, mas muitos pais usam isso, né? Olha, minha filha, honra teu pai, honra tua mãe, para os teus dias se prolongarem na terra. E desde então, né, desde criança, eu cresci ouvindo isso. Então me gerou esse temor, né? Eu preciso honrar o meu pai. E aí quando eu decidi, por coincidência ou não, que não é coincidência, eu também estava renunciando muitas coisas na minha vida. Então não tem como eu dizer que foi apenas o perdão. Foi um conjunto de coisas, né, que eu decidi mudar a minha vida. Me posicionar mesmo, né, diante do Senhor, diante daquilo que Ele pede para nós como filhos de Deus, né, um posicionamento mesmo. Então o perdão foi uma das coisas, né, não vou dizer que isso foi o milagre que mudou a minha vida, foi um conjunto de coisas, né, mas partiu daí. Então depois disso eu vi o Senhor me preparando para o novo, e aí eu casei, eu comecei até uma coisa muito pequena, mas que na verdade para mim hoje tem um significado muito forte. Eu tinha muita dificuldade de me ver como amiga, porque eu acreditava que as pessoas elas não podiam querer algo de mim, é como se eu não tivesse o que oferecer. Então eu mergulhei muito em fazer as coisas para as pessoas para merecer aquilo. E com isso, né, com esse processo de cura, de transformação, iniciou essa mudança muito mais íntima e profunda mesmo, do que até bens materiais. Não foi nesse sentido, foi muito mais da minha alma, sabe, dos meus desejos, dos meus sonhos. O Senhor começou a mudar, então eu comecei a me permitir, eu comecei a ser amiga, a me ver como amiga, a me enxergar de uma forma diferente, a me posicionar de uma forma diferente. Então, onde antigamente eu me via como alguém rejeitada, agora eu já me via como alguém amada. A cura me trouxe isso, essa mudança de mente, né? Esse despertar mesmo para o novo. E aí, com essa nova mente, com a mente renovada, pude viver coisas incríveis. E o casamento, eu acho que é um dos mais incríveis, porque como viver um casamento se era algo que era frustrante, né? Se eu vim de um lar em que houve a destruição de um casamento. E hoje eu vivo algo incrível. Orações que eu fazia, que eu declarava sobre o meu lar, eu vivo elas hoje. Né? Um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, de fidelidade, de amor. E a gente está trilhando. Estou sendo preparada para gerar. Né? Não estou grávida, como perguntaram no DIP, ainda não estou grávida, mas eu creio que, assim também como o Lucas, o meu esposo, também tem um testemunho, né, sobre paternidade, eu também, então nós estamos sendo tratados, gerados para poder frutificar nessa área também, em nome de Jesus. Ai, que lindo. Isa, agora deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Talvez tem pessoas que estão passando por momentos que acham que não vão conseguir liberar esse perdão sobre a paternidade. Então deixa essa mensagem assertiva para essas pessoas e também falar que hoje você colhe os frutos, né, de uma escolha que você teve de perdoar, de honrar e tudo mais. Então deixa essa mensagem para os nossos telespectadores. Então, gente, pode parecer impossível para você, como para mim parecia. O perdão, ele não é fácil, ele realmente é uma decisão, é uma escolha. Mas saiba que é a melhor decisão da sua vida. Carregar uma bagagem nas costas pesada não é fácil, não é legal, não é bom. Né? É muito melhor você carregar apenas o peso da alegria, da paz. Esse peso, ele é leve, é um fardo leve que o Senhor nos proporciona. Então, perdoe o seu pai. Peça para o Espírito Santo de Deus, porque se você for olhar pela sua ótica humana, pela sua capacidade, você não vai conseguir. Então, saiba que é totalmente dependência do Senhor para você conseguir gerar isso dentro de você. Né? Então, reconheça que o Espírito Santo,
ele é capaz de gerar o verdadeiro amor, o amor do Senhor mesmo, que perdoa, assim como Jesus nos perdoou lá na cruz. Então, olhe para a cruz, lembre do sacrifício de Jesus, que foi por você, foi pelo seu Pai também, não foi só por você. Isso vai te confrontar em amor. E esse perdão, sendo gerado através do amor do Senhor, vai te ajudar a viver o sobrenatural de Deus, bênçãos sem medidas. As portas do Senhor, elas começam a ser abertas através de um passo de fé, de um passo de coragem, de posicionamento mesmo diante da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E feliz Dia dos Pais pro teu pai e avô, e também pro teu pai e avô e pro teu pai biológico. Pode ficar à vontade. É verdade. Então, feliz Dia dos Pais para vocês, todos os meus pais. Deus, ele é perfeito, ele faz a gente ressignificar as coisas. E eu quero dizer nesse dia tão especial, né, o Dia dos Pais, que vocês são o que eu não esperava um dia viver, né? A gente nem imaginava como seria, mas o Senhor nos surpreende. E eu quero dizer para o meu pai terreno, especificamente, que é o primeiro Dia dos Pais que eu estou expressando isso de uma forma bem mais detalhada, né? Mas o Senhor, ele transforma os nossos corações, o amor do Senhor transforma, e esse amor que me transformou, eu quero declarar para que ele sinta aí pela telinha esse amor, né, profundo, o amor de Jesus mesmo, que foi gerado em mim. Não é meu esse amor, é o amor do Senhor. Mas eu te amo, Pai. Feliz Dia dos Pais. E feliz Dia dos Pais também, avô, meu pai e vó, que sempre cuidou tão bem de mim desde criança. Te amo também e que Deus possa abençoar vocês e realizar todos os sonhos. Em nome de Jesus. E aí, você gostou desse testemunho? Você gostou do quadro Vale a Pena Ver? Muito maravilhoso mesmo, gente, maravilhoso demais. Então, eu tenho certeza que entrou aí no seu coração como divisor de águas, como uma cura. E também, daqui a pouquinho você vai estar até já contando o teu testemunho também, como a Isa também, que foi curada em relação à paternidade. Mas mais uma vez eu quero desejar feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão nos assistindo. Agora é o quadro Aconteceu. É isso mesmo, gente. Nós estivemos no acampamento de adolescente no Gifley Start. Foi muito legal mesmo. Nós estivemos lá, muitos adolescentes. Se eu não me engano, foram mais de 500 adolescentes ali no acampamento Shalom em Alter do Chão. Conversamos com os preletores, conversamos também com o pastor Gleison e também a pastora Evelyn, que são os líderes do Gifley Start aqui em Santarém. Foi muito legal. Então fique por dentro agora do quadro Aconteceu. Veja como foi o Gifley Start, o acampamento de adolescentes lá no Shalom. O quadro aconteceu aqui no Gifley Start Camp 2026. Gente, já vimos muitos adolescentes realmente assim, sedentos da presença de Deus. Já conversamos também com vários adolescentes e agora nós estamos conversando agora com os pastores do Gifley Start. Aqui a pastora Evelyn com o pastor Gleison também. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Muita paciência. Muita. Graças a Deus, os adolescentes da paz são maravilhosos. Já fala, né? Da paz, né? Pastor, diga pra gente como foi toda a preparação para esse ano, mais um acampamento. Quantos adolescentes estão participando esse ano? Olha, foram aí mais ou menos 2 meses, né, de preparação, de oração, jejum, consagração e reuniões. Para hoje a gente está aqui já nesse momento com aproximadamente 460 adolescentes, 461 adolescentes e 112 obreiros trabalhando também para poder dar conta do recado. Fale pra gente como tem sido trabalhar mais esse ano, mais um acampamento, tantos adolescentes, quase 500 adolescentes, como tem sido? Fale pra gente um pouquinho desse ano, o que tem acontecido aqui no Gifley Start.
Então, já são mais de 10 anos, né, trabalhando com os adolescentes, já é o nosso 10º acampamento, né, na verdade até mais, né, amor? E a cada ano que passa, né, realmente tem superado as nossas expectativas, né, cada ano que passa, cada acampamento Start, os adolescentes, eles estão vindo mais sedentos, né, mais apaixonados, mais intensos, então, realmente é um privilégio, né, a gente sempre agradece a nossa liderança por ter nos escolhido, né, para liderar esse ministério tão precioso dos adolescentes, né, que são adolescentes, né, não são aborrecentes. Eles são maravilhosos, nós amamos demais cada um, né, realmente são 2 meses ali de preparação, de oração por cada um, né, de joelhos a gente ora por eles, por cada família, né, por cada pai, cada mãe, para que tudo possa dar certo, para que as portas se abram, todos consigam fazer suas inscrições, né, e a gente fica muito contente quando eles conseguem vir, né, aí mostram seus esforços, o que venderam, as trufas, vatapá, né, e a gente fica muito contente, né, amor, é um privilégio pra gente. Bater um papinho aqui, tu é um menino, né? Um adolescente e escolheu vir para acampamento por quê? Olha, eu escolhi vir para o acampamento porque a presença e a unção de ontem não serve para hoje. Então, cada dia a gente precisa buscar mais, ter mais intimidade com ele. Legal, agora deixa um recado para os meninos que estão nos assistindo, que de repente eles queiram vir, mas aí, mas é chato, a gente só vai cantar. É isso que acontece aqui, não? Galera, venham pro acampamento, porque a gente não fica só cantando. O maior lucro é a presença de Deus. Mas fora isso, ainda tem a gincana, tem os esportes da tarde, tem a praia. E pra mim, a melhor é a sala de adoração, que você não pode perder, então pode vir. Meninas, tudo bem? Poxa, afasta aí que eu quero conversar com vocês. Aparecer na TV Amazônia, no programa Mais Que Vencedores, no quadro Aconteceu. Como é teu nome? Oi, tudo bem? Meu nome é Maria. Maria, você escolheu passar os finalzinhos aí, o finalzinho aí das suas férias no Gifley Start. É isso mesmo? Isso mesmo. Melhor escolha. O que tu mais tá gostando aqui? Fala pra gente aqui a tua experiência no acampamento. Eu acredito que a presença do Senhor é forte, nos toca cada dia mais, então é muito bom viver esse momento com o Senhor, que realmente a gente não pode, às vezes, viver no cotidiano, e aqui a gente tá vivendo. E aqui, olha, tudo bem? Como é teu nome? Bem, Sofia. Sofia, a primeira vez no Gifley Start? Aliás, no acampamento Gifley Start? Na verdade, é a minha 4ª vez esse ano. Nossa, que legal! E aí, o que tu mais gosta do acampamento? Já fica na expectativa? As programações, mas com certeza as orações nos dias livres que a gente tem, as salas de orações são muito fortes. O que tu tem aprendido aqui nesse ano? Eu acredito que ouvir mais do Senhor e o confronto que Ele tem nos dado, os ensinamentos que a gente está recebendo da pastora Ana Camille e do Gabriel Fiuza, estão sendo realmente muito fortes. Letícia, primeira vez no acampamento, ou quarta? E última já. Já vai completar 18 anos. Isso. Aí já veio já pro Gifley. Vem já pro Gifley aqui, ó. Ah, legal. Então, para ficar marcado aqui, essa tua última vez aqui no acampamento adolescente, porque tu já vai completar 18 anos. Fala pra gente o que mais tu tem aprendido aqui. Acho que entender, compreender o chamado que Deus tem pra gente e de realmente ser fiel a isso. A não viver uma vida rasa, mas viver o chamado realmente que Deus tem pra nós. Gente, que maravilha, né? Agora você, como é seu nome? Ana Clara. Ana Clara, deixa uma mensagem para os adolescentes que estão te assistindo para não perderem momentos como esse da Paixão de Santarém que proporciona para os adolescentes. Estejam disponíveis para ouvir a voz de Deus na vida de vocês. Não tenham medo, se entreguem mesmo para Deus, que Ele tem o melhor para vocês. Pastora Naca, pastor Fiuza, primeira vez, não sendo em Santarém, mas primeira vez no Gifley Start, no Start Camp. Qual foi a experiência? Como é que tem sido viver todos esses dias com tantos adolescentes aqui sedentos da presença de Deus? É muito especial porque os adolescentes, eles têm uma característica específica, né? Então, por exemplo, eu terminei agora uma ministração com as mulheres e elas já vieram falar outras coisas, e mulher gosta de conversar e tudo. E elas tiram muitas dúvidas genuínas, que para mim é muito especial poder responder, porque quando eu era adolescente foi quando eu tive uma experiência com Deus. Então,
eu fico assim com muita expectativa de, vou ajudar elas, vou dar esse conselho aqui que isso me ajudou, então é muito especial. E pastor Fiuza, como é que tem sido viver esse tempo tão maravilhoso, de tanto também aprendizado para essa geração que vocês estão aqui hoje? Para nós, assim, é muito especial ministrar para adolescentes, porque, como a Naka falou, né? Tanto ela como eu, nessa época a gente não se conhecia, mas a nossa adolescência, nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, de entregar a nossa vida completamente a Jesus. E talvez hoje nós não estaremos vivendo o que nós estamos vivendo se não tivéssemos tido essa experiência lá atrás, ainda na adolescência. Nós sabemos que o inimigo, ele também não é bobo, ele quer levar esses adolescentes para a perdição, né? E nós estamos aqui para cooperar com essa liderança, nesse acampamento maravilhoso, para realmente incendiar essa galera, para que assim como nós tivemos esse encontro na nossa adolescência, que eles também possam a cada dia estar mais apaixonados por Jesus. Amém. Pastora, deixe uma mensagem, depois o pastor pode até complementar também, para essa geração que hoje tem sido bombardeada também pelas redes sociais, pela pressa também, por tantas coisas, mas existe também um momento, existe também um lugar que eles podem se proteger. Deixa essa mensagem para essa geração. Eu acredito muito que na fase da adolescência, quando a gente é adulto isso também acontece, mas principalmente na adolescência, a gente tem muito temor de homens, do que as pessoas vão pensar de nós, de como nós desejamos a aprovação das pessoas. Então o conselho que eu quero deixar para os adolescentes é: não tenha temor de homens, tenha temor de Deus, do que Deus pensa sobre você, porque com o tempo, né, até falei isso aqui de manhã, com o tempo você vai ver os frutos disso, você vai ver os frutos que você foi deixando, frutos alguns ruins, por ter tido esse temor de homens, e você acaba não vivendo as coisas de Deus. Então, tenha temor de Deus e não de homens. Pastor, pode complementar, por favor? Com certeza, eu acho que um dos segredos para a gente crescer no temor de Deus é andar com outros adolescentes que estão indo na mesma direção que a gente quer ir, né? Então, se um adolescente está andando com outros adolescentes apaixonados, incendiados, isso vai ajudar ele a crescer ainda mais na sua paixão, no seu amor por Jesus. Mas se ele está andando com outros adolescentes que não querem nada com Deus, aquilo de alguma maneira vai também impactar a vida dele. Então é tão lindo ver centenas e centenas de adolescentes juntos num só propósito de amar a Deus cada vez mais, viver o chamado que Deus tem para a vida de cada um deles. Muito legal, né? Olha só, eu já fui conselheira, ainda era o tempo ainda do Eternos Radicais, eu já fui conselheira. Eu também já participei também de um acampamento de adolescentes como acampante, muito legal mesmo, uma experiência única que a gente vive que a gente vivia nas nossas férias, né? No meu caso, quando eu era adolescente. Aí depois eu comecei a ser conselheira também, muito legal, e poder voltar lá no acampamento Shalom e ver aqueles adolescentes sendo cheios da presença de Deus, se divertindo também, recebendo ministrações tão poderosas que vai fazer valer a pena aí na vida adulta, na caminhada com Jesus. É muito legal, gente. Eu achei muito legal mesmo o acampamento de adolescentes. No próximo ano, como o pastor falou, no próximo ano, não deixe de fazer a inscrição também do seu filho. Fique atento também para o pós-acamp que vai acontecer em setembro. Então fica atento aí nas redes sociais da nossa igreja para você não perder, tá bom? Não deixar o seu filho perder esse grande evento, esse grande acontecimento onde muitos adolescentes vão se reunir para louvar, para aprender mais de Jesus juntos. É isso mesmo. Então agora fique com um rápido intervalo comercial. Já voltamos com mais que vencedores para você. É rapidinho, viu? De volta com o programa Mais Que Vencedores. Muito legal, gente. Você que está assistindo, você que está também compartilhando também o nosso link no YouTube. Muita gratidão a você, muita gratidão mesmo. E nós estamos muito felizes. Todo sábado, todo domingo, nós temos esse encontro marcado na TV Amazônia, e também nós exibimos no YouTube
é muito, muito maravilhoso mesmo você acompanhar, você ficar por dentro, e eu tenho certeza que o Mais Que Vencedores tem entrado também na sua casa para abençoar, para levar o evangelho, para levar uma palavra de esperança. E por falar em palavra de esperança, chegou agora o momento palavra, que nós vamos exibir uma ministração da palavra de Deus, uma ministração muito maravilhosa mesmo, que vai abençoar muito a sua vida. Pega seu caderno, pegue também a sua Bíblia para você ir acompanhando e deixa Deus falar contigo, porque agora é o momento palavra aqui no nosso programa Mais Que Vencedores. Vamos assistir juntos? Olá, queridos, eu sou o pastor Genildo, estou aqui para compartilhar mais um devocional nesse momento. E o devocional tem esse tema: uma atitude de fé diante dos desafios. Por que uma atitude de fé diante dos desafios? Porque, a exemplo do povo de Israel, que entrou na Terra Prometida, mas enfrentou, ao entrar nessa terra, grandes desafios, ou seja, inimigos, nações fortes, poderosas, que estavam lá naquela terra há centenas de anos, talvez milhares de anos. E Deus levou Israel para essa terra. Quando nós lemos aqui em Números capítulo 13, versículo 32 em diante, fala que a partir do versículo 18, fala que Deus levou o povo de Israel para entrar nessa terra e Josué enviou 10 espias para espiarem a terra, para conhecerem o território, as cidades, como eram as cidades, tinha muro, não tinha muros, como eram os guerreiros, se era povo pequeno, de pouca força, muita força, tinha gigante. E quando eles voltaram, eu não vou ler o texto porque é grande aqui, a partir do Números capítulo 13, vai contar essa história, desde o versículo 1, onde Moisés manda esses espias. E 2 desses espias são bem conhecidos na Bíblia, né? Arão e Ur. E esses espias, 12 espias, eles eram príncipes das suas tribos, eram homens valentes, eram homens que tinham que ter uma visão. Então eles passaram lá mais ou menos 40 dias espiando a terra. Quando voltaram, trouxeram um relatório, e 10 espias trouxeram um relatório muito negativo. Essa terra só tem gigante, cidades fortificadas. Eu até tenho aqui algumas expressões que eles usaram quando eles voltaram. O povo é muito poderoso, as cidades são muito fortificadas, cidades muito grandes, a terra é cheia de gigantes, tem inimigos ao redor do mar, tem inimigos nas montanhas, tem inimigos nas planícies. E deram um relatório: o povo é forte, nós somos muito pequenos, a terra devora os seus habitantes. Eles usaram termos como esse. Nós vimos ali diante deles tão pequenos como gafanhotos. Olha só o relatório. E eles também nos viam como gafanhotos. Então veja o relatório que eles trouxeram. Josué e Calebe, porém, eles trouxeram um relatório, eles usaram palavra, olha, aqui a Bíblia fala em Números, né, capítulo 13, versículo 30, diz assim: então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos para aquela terra, tenhamos ânimos, apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. E aí eles disseram assim, mais ou menos assim, uma linguagem bem moderna: chega de desculpa, vamos subir contra essa terra, vamos conquistar, nós podemos prevalecer, Deus está do nosso lado. Essa é a terra da promessa que Deus nos deu. Agora você pode imaginar, por que alguém muitas vezes vê problema quando Deus estava vendo oportunidade? Por que 10 espias só enxergaram problemas e 2 espias, Josué e Calebe, estavam vendo oportunidade?
Sabe, hoje não é tão diferente. Tem pessoas que elas realmente olham para as circunstâncias da vida com mais facilidade do que outros. Não é? Tem aquele que tem um sentimento mendigo. Ah, é difícil, não dá. O tempo, né? O mundo está difícil, a economia está difícil, tudo está difícil. Vê problema em todas as coisas. É igual aquela historinha do vendedor de sapato da África, né? Que enviaram lá para a África e um vendedor disse: ah, aqui ninguém usa sapato, todo mundo anda descalço. Como é que nós vamos vender sapato aqui nesse lugar? Não tem como vender sapato. O povo não é acostumado com sapato, ninguém usa sapato. O povo não é prioridade isso aqui. Aí mandaram outro vendedor para esse certo lugar e o vendedor disse: aqui eu vou faturar, porque aqui ninguém tem sapato, então eu vou vender sapato para cada pessoa que habita nesse lugar. Mais ou menos isso. Então, veja bem, é o ponto de vista de cada um. Muitas pessoas veem problemas, veem tempestades. Sabe aquela expressão? Tempestade em copo d'água. Então, na verdade, por que alguns veem problemas quando há oportunidade? Porque olham para as circunstâncias ao seu redor. A gente lembra do Pedro. O Pedro ele teve coragem para colocar o pé sobre a água. Muita gente reclama do Pedro, fala do Pedro, porque o Pedro afundou. Só que a única pessoa, além de Jesus, que está registrado na Bíblia, que andou sobre as águas foi o Pedro. Então, se nós não demos nenhum passo sobre as águas, a gente nem pode falar, nem temos moral para falar de Pedro. Embora Pedro tenha afundado, né, por olhar para as circunstâncias. E por que as pessoas às vezes afundam na sua vida, no seu dia a dia? Porque elas olham para as ondas, elas olham para as dificuldades, elas olham para o problema e elas só veem problema em todo lugar. E essas pessoas elas têm dificuldade de vencer. E algumas só vê problema porque alimentam lembranças e de experiências negativas que tiveram, uma vez que quebraram, um dia que passaram por uma decepção, algum problema na família, algum problema financeiro, algum problema nos negócios, não é? E essa pessoa acaba internalizando aquela situação como se fosse o final dela, como se fosse uma sina da vida dela perder, fracassar. Então, quando chega um desafio, essa pessoa ela diz assim: não, eu vou ficar na minha zona de conforto, vou ficar quietinho no meu lugar, porque para que eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar esse problema? E se acontecer de novo? E se eu perder? A gente lembra de uma outra passagem na Bíblia sobre os discípulos que estavam pescando a noite toda e Jesus chega lá com eles pela manhã, eles estão lavando as redes, estão lá guardando as coisas e Jesus manda eles jogarem a rede novamente. Aqueles homens estavam fisicamente exaustos, cansados. Então não era um bom momento para pedir, lançar a rede outra vez. Estavam psicologicamente também exaustos, porque estavam frustrados, não pegaram nada. Socialmente estavam também frustrados, porque as pessoas vinham ver como pescadores fracassados. A opinião das pessoas a respeito deles, não é verdade? Então, fisicamente, psicologicamente, mentalmente também estavam cansados, porque não acreditavam que ia acontecer uma pesca maravilhosa. Jesus manda eles tomarem uma decisão, fazerem algo diferente, que ia contra o que eles pensavam, o que eles sentiam, o que eles achavam. E eles fizeram e tiveram uma grande pesca, uma grande quantidade de peixe. Tão grande a quantidade de peixe que quase se rompe as redes, chamaram os amigos, colocaram os barcos, encheram os barcos. E é interessante porque eles experimentaram o gosto da vitória, tendo experimentado um período de derrota. Mas Pedro falou uma palavra muito interessante: Senhor, temos pescado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, lançaremos as redes outra vez. Esse tipo de atitude de fé diante de desafios, diante de fracasso, diante de situações negativas que fazem com que Deus se manifeste na nossa vida.
E Deus gosta dessa fé, Deus gosta de pessoas ousadas, Deus gosta de realizar sonhos de pessoas que ousam acreditar, que ousam sonhar, né? Mas a pergunta é, por que alguns veem problemas demais? Por pensarem ou sentirem que o pior pode acontecer outra vez. Então veja bem, quantas pessoas sofrendo decepção e acabam acreditando que a próxima também será uma decepção. Agora, tem pessoas que têm uma atitude de fé. Agora imagina só, tem a história do Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele inventou 1001 coisas, né? Muitas coisas, a gente só pensa na lâmpada, mas quando a gente vai pesquisar o que foi que Thomas Edison criou, inventou, mas ele fracassou muitas e muitas vezes. E alguém chegou um dia, ele tentando em uma das suas invenções, perguntou para ele assim, você não se cansa de não dar certo, de tentar? Você não se cansa de tentar? Tantas vezes que você tenta e não dá certo. Daí disse, não, cada vez que eu tento, eu descubro uma maneira em que não é dessa forma que se faz a coisa. Então eu estou mais próximo da forma correta. Então esse tipo de atitude faz diferença na vida da pessoa. E a pessoa que tem essa atitude, ela vai crescer. Então por que alguns veem problema? Porque não querem ter o desconforto de ter que se preparar. O desconforto da mudança. Isso mexe com a pessoa. Sabe, é muito mais fácil as pessoas entrarem numa zona de conforto do que ter que lutar, do que ter que mudar. Mudança, para muita gente, é como uma tortura para a alma. E mudar não é muito fácil. Toda vez que você vai fazer uma mudança, você tem que pensar muitas vezes e tudo, e algumas pessoas nem chegam a experimentar a mudança porque diz, não, essa mudança pode me causar dano, pode ser mais um fracasso, então não vou correr o meu risco. Não quero correr risco. E sabe, queridos, isso tudo por falta de fé. Existem alguns inimigos que lutam contra a nossa fé. E por isso, aqueles homens, aqueles 10 homens, eles chegaram com um relatório tão negativo, porque ao invés deles saírem da terra prometida cheios de fé, eles saíram cheios de dúvida, cheios de medo, cheios de incredulidade, cheios de desconfiança. Mas o Josué e o Caleb, antes deles entrarem na terra, talvez eles tivessem alguma dessas coisas, mas quando eles saíram, quando eles viram a terra prometida, que eles voltaram para dar o relatório, eles já tinham vencido o medo, vencido a desconfiança, vencido a dúvida, vencido a descrença, e todos os inimigos da fé tinham caído por terra. Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, nesse mundo, até Jesus disse, no mundo vocês terão lutas, vocês terão aflições, mas podemos traduzir isso, vocês também terão desafios. E esses desafios trarão oportunidade de vocês mudarem circunstâncias, experimentarem coisas novas, coisas boas, coisas grandes. E não existe conquista sem luta, não existe vitória sem batalha, não existe. Essa é a grande realidade. Não cai nada de mão beijada na nossa vida, como diz o ditado, né? Mas aqueles que conquistam são aqueles que ousam, são aqueles que dão um passo de fé, são aqueles que dizem, não, dessa vez vai dar certo, como Thomas Edison. Dessa vez eu vou conseguir. Não conseguiu, tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vai chegar uma hora que o fracasso tem que bater em retirada e o sucesso vai chegar. Então, essa é uma palavra para você que talvez está passando por algum desafio, que está se sentindo desafiado e que está pensando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou vencer? Tenha fé, acredite, faça como Josué e Caleb. Acredite, você é um bom observador, você sabe o que pode fazer, do que é capaz. E eu creio que Deus colocou na sua vida um grande potencial. As pessoas que acreditam no seu potencial, elas geralmente têm fé para agir novamente, para uma próxima oportunidade. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com você. E eu quero orar por você nessa tarde, para que esse espírito de fé, esse espírito de ousadia, de coragem, esteja em você nesse momento. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero declarar uma palavra sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra, esse programa. Que o Senhor injete, meu Deus, uma fé sobrenatural, uma fé ousada, corajosa, uma fé de que realmente Deus está presente, de que aquele sobre quem Deus se manifesta, ele é capaz de vencer gigantes, como Davi, meu Deus, que enfrentou ursos, enfrentou leões, enfrentou gigantes, e enfrentar o reino de Israel não foi tão difícil para ele, mas ele conseguiu se tornar o maior rei da nação de Israel, porque ele teve uma atitude de fé diante dos desafios. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está dando a cada pessoa que está me assistindo agora, também está gerando no coração, meu Deus, essa ousadia, essa fé, que caia fora, que caia por terra todo medo, toda dúvida, toda descrença, toda incredulidade, e a verdadeira fé possa governar esse coração, possa governar essa mente, possa governar essa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, te abençoo com a palavra de grandes conquistas sobre a sua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que palavra abençoada que eu tenho. Gente, nossa, muito, muito, muito maravilhosa mesmo. E eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida nesse domingo, nesse sábado. Você já cultuou ao Senhor? Você que está assistindo agora no domingo, já cultuou ao Senhor? Tenho certeza que sim, né? Se você não cultuou, mais uma vez eu quero fazer um convite para você participar dos nossos cultos de celebração. E eu quero, mais uma vez, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais, os meus amigos aqui da TV Amazônia, que são pais, o Júnior, que é o nosso editor, o Léo, que está de férias, o nosso cinegrafista externo, o Rodrigo também, que é papai, que está aí do outro lado aí da câmera. Parabéns. Pastor Luciano também, que é papai. E outros também que estão envolvidos aqui no programa Mais Que Vencedores, o Adilson, que é apresentador também do da NW, que é papai. Então, muito, 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 muito parabéns a vocês, que vocês continuem sendo esses pais maravilhosos que têm aí ensinado seus filhos. Eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai também, que com certeza está me assistindo. Papai, feliz Dia dos Pais, eu sou muito feliz em ter o Senhor como meu pai, o meu herói. Então, gente, chegamos agora no final do nosso programa e você já sabe, sábado e domingo. Sábado às 9 horas da manhã, com reprise às 20 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã, com reprise às 21 horas. E a gente espera você, viu, gente? Então, não se esqueça que você é um mais que vencedores. Semana que vem temos mais programa, temos mais novidades para você, tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Você é um mais que vencedor, viu?